Olá, tudo bem? Capaz de Jesus esteja com você e sua família, amém? Bom, meu nome é Wagner e hoje estou aqui com mais uma boa nova para nós, cujo nosso tema de hoje é: faça planos, ore e seja feita a vontade de Deus, amém? Então eu já te convido a você pegar a tua palavra, abrir no livro de Romanos, no capítulo 15, versículos de 22 a 33, amém? Romanos 15, de 22 a 33. Enquanto você pega a tua palavra, eu vou estar orando por você. Sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos agora, Senhor, diante da tua graça, da tua presença. Sim, Pai, te pedimos, Senhor Jesus, o entendimento, a sabedoria sobre essa palavra. Que o Senhor venha falar conosco nesse momento, Senhor Jesus. Que o Senhor venha fazer a sua vontade sobre nós, Senhor Jesus. Que o Senhor venha nos dar um discernimento, entendimento, Senhor Jesus, dessa palavra. Que o Senhor possa nos mostrar aquilo que precisamos, Senhor Jesus, através da tua palavra, aquilo que precisamos para a nossa vida, Senhor Jesus, para a nossa caminhada. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie nessa caminhada. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Glórias e glórias a ti, meu Pai. Amém? Então, Romanos 15, de 22 a 33, diz assim: foi exatamente esse o motivo que tantas vezes me impediu de ir até vocês. Mas agora não tenho mais tanto campo de ação nessas regiões. E como há muitos anos desejo visitá-los, espero vê-los por ocasião da minha passagem quando eu for para a Espanha. Espero também que vocês me ajudem a chegar lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês. Por ora, vou a Jerusalém levar ajuda aos santos. A Macedônia e a Acaia decidiram generosamente fazer uma coleta em favor dos santos de Jerusalém, que estão na pobreza. Assim decidiram, porque eram devedores a eles. De fato, se as nações participaram dos bens espirituais deles, têm a obrigação, por sua vez, de servi-los nas necessidades materiais. Portanto, quando eu tiver concluído essa tarefa e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, irei à Espanha passando por vocês. E sei que, indo até vocês, irei com a plenitude da bênção de Cristo. Eu lhes peço, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que vocês se unam a mim na minha luta, rezando a Deus por mim. Rezem para que eu fique livre dos infiéis que estão na Judéia, e para que meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Rezem também para que eu possa, se Deus quiser, visitá-los na alegria e descansar no meio de vocês. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Bem, meus irmãos, isso aqui são nada mais que os planos de Paulo. Quando Paulo termina ali o seu campo, onde ele tinha que pregar, onde ele já pregou o Evangelho de Jesus, o Evangelho que ele recebeu de Jesus e a missão de pregar o Evangelho, Paulo já tinha terminado ali, igual no, se você voltar um pouco, o verso, no capítulo 15 ainda, se você voltar no verso 19, aí ele diz: com a força dos sinais e prodígios, com a força do Espírito de Deus. É assim que desde Jerusalém e arredores até Ilíria, eu completei o anúncio do Evangelho de Cristo. Então ele está falando disso, que ele já completou o Evangelho nessas regiões. E ele tinha que ir para outro, ele sentia que tinha ir para outro lugar, para um outro lugar e continuar fazendo a vontade de Deus. Então o desejo dele era ir à Espanha e passar por Roma, que em Roma sim tinha a igreja de Roma, ele queria conhecer a igreja de Roma, ao qual ele não fundou, que diz que foi um convertido, né? Convertido a Jesus, um cristão convertido a Jesus, que pregou, né? Que deu início à igreja em Roma. Na verdade, falei cristão, mas é um anônimo.
cristão, se tornou cristão depois, né? Um anônimo que é seguidor de Jesus, que sim, começou a igreja em Roma. E Paulo sabia, então quando ele estava pregando por muito tempo, ele ficou mais ou menos 12 anos pregando nessas regiões, e Paulo sabia que a igreja lá, havia a igreja em Roma, e ele tinha o desejo de conhecer. Então é isso que ele está falando com esses irmãos aqui nessa carta. Ele está falando com os romanos nessa carta. O desejo dele de conhecer os romanos e depois chegar à Espanha, onde ele desejava pregar o evangelho. Então, a gente, continuando a história aqui de Paulo, esse era o desejo dele. No verso 25 ele fala, por ora, ele tinha essa vontade. Aí no verso 25 ele fala, por ora vou a Jerusalém levar ajuda aos santos. A Macedônia e a Caia decidiram generosamente fazer uma coleta em favor dos santos de Jerusalém, que estão na pobreza. Assim decidiram, porque eram devedores a eles. De fato, se as nações participaram dos bens espirituais deles, têm a obrigação, por sua vez, de servi-los nas necessidades materiais. Bom, Paulo diz aos irmãos que antes dele ir a Roma conhecê-los, e depois à Espanha, que é pregar o evangelho, ele tem que ir a Jerusalém, ele tem que subir a Jerusalém. Então ele vai a Jerusalém levar a oferta que aqui ele diz, a Macedônia e a Caia tinha arrecadado para os irmãos em Jerusalém. Em Jerusalém, o que estava ocorrendo em Jerusalém? Estava ocorrendo uma grande fome nesse tempo. Nesse tempo que isso acontece, em Jerusalém os irmãos estavam passando fome. Os irmãos recém-convertidos ao Evangelho, eles estão passando fome. Então, essas duas, a Macedônia e a Caia, né, que são duas grandes igrejas, são a igreja de Tessalônica e Filipos, as duas grandes igrejas, que se reuniram a oferta e entregou a Paulo, e Paulo ficou incumbido de ir a Jerusalém levar essa oferta a eles, que eles estavam passando fome. Então eles se sentiram obrigados a reunir essa oferta. Por quê? Eles eram convertidos através de quem? Dos judeus. Os pagãos foram convertidos através dos judeus. De onde viria a salvação? Vinha dos judeus. Jesus era judeu. Então veio dos judeus. Então se eles, né, puderam receber a salvação, então já que eles receberam a salvação, né, do povo judeu, eles tinham que fazer o quê? Retribuir aquilo que lhe foi passado. Então, eles retribuíram essa oferta, dando essa oferta, se sentiram na incumbência de dar essa oferta aos irmãos, ajudar os irmãos, porque todos, né, considerados irmãos. E aí, continua Paulo, né, fala, portanto, no verso 28, portanto, quando eu tiver concluído essa tarefa e tiver entregue oficialmente o fruto da coleta, irei à Espanha passando por vocês. E sei que indo até vocês irei com plenitude a bênção de Cristo. Esse é o desejo de Paulo. E ele continua, ele fala, eu lhes peço, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que vocês se unam a mim na minha luta, rezando a Deus por mim. Ele pede oração para esses irmãos. Rezem para que eu fique livre dos infiéis que estão na Judéia, para que meu serviço em favor de Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Rezem também para que eu possa, se Deus quiser, visitá-los na alegria e descansar no meio de vocês. Que o Deus da paz esteja com todos vocês. Amém. Então Paulo está pedindo oração a eles. Paulo pede que eles orem por ele, que ele possa chegar em Jerusalém, conseguir entregar essa oferta e não ser interrompido por ninguém. Que ele fala aqui dos infiéis que estão em Jerusalém. Esses infiéis que Paulo está falando aqui, ele está falando dos judeus esses judeus que não aceitavam os pagãos. Então, esses judeus que não aceitavam os pagãos, que recém-convertidos, que eram os cristãos, então eles já tinham perseguido Paulo, em outros lugares. Então ele sabia que Paulo ia para lá. Então quando Paulo
está nessa intenção de ir lá, ele já pede oração a esses irmãos para que tudo dê certo, que ele chegue lá, entregue a oferta e ele consiga ir, ele consiga cumprir a missão de entregar a oferta aos irmãos que estavam precisando e ir até eles e depois seguir o caminho até a Espanha, onde ele desejava pregar. O que acontece, meus irmãos? Paulo nessa missão, quando Paulo está nessa missão, que ele vai para Jerusalém e levar essas ofertas, né, aos irmãos, quando ele chega lá, ele meio que tem uma surpresa. Paulo vai aos irmãos e vai levar as ofertas. Só que aí ele encontra com judeus e esses judeus fala com ele, né? Se você é judeu, você faz um como é que fala? Não é juramento, é como se fosse prova para você provar para nós que você é judeu. Você vai ao templo e você vai fazer dos nossos costumes lá no templo e tal. Fala com ele. E Paulo, para não brigar, Paulo aceita. Mas quando Paulo chega ao templo, lá estão esses irmãos que reconhecem Paulo, esses judeus que reconhecem Paulo. E ao reconhecer Paulo, eles prendem Paulo, eles seguram Paulo. Eles querem, bem dizer, matar Paulo. Eles querem matar Paulo. Então, essa missão de Paulo, que ele chega lá, não dá certo. Não dá certo para entregar as ofertas, levar as ofertas. Porque ele é preso, e aí Paulo é preso e ele pede como se fosse asilo. Eles falam que é cidadão romano e ele quer ser julgado em Roma. Então Paulo, depois que ele está nessa comunidade, que ele é preso, ele vai para Roma. E quando Paulo vai para Roma, ele passa né, acontece muitas coisas com Paulo. Ele fica 2 anos se eu não me engano, Cesareia, e aí Paulo segue, sofre um naufrágio, tem um naufrágio no meio, ali na ilha, mais ou menos, fica em Malta, ainda na ilha de Malta ali, depois ele segue para Roma. Então o que acontece? Paulo chega a Roma? Chega, mas ele não chega da forma que ele queria chegar, do que ele queria fazer. Na cabeça de Paulo, ele vai entregar as ofertas e de lá um outro dia ele pega o navio e vai para Roma. Só que não foi desse jeito que aconteceu. Paulo chega a Roma, mas ele chega preso. Ele chega preso, né? E nessa época aí ele chegou lá, ele teve que alugar uma casa porque ele apelou, né, para o imperador, que ele era um cidadão romano. Então ele chegou lá, teve que alugar uma casa, ficar numa casa, mas ele ficava preso a um soldado nessa casa. Então Paulo chega assim a Roma, ele dá essa volta e chega a Roma. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui, meus irmãos, é o seguinte: durante essa história toda de Paulo, Paulo fez o quê? Planos, são planos de Paulo. O plano de Paulo era qual? Era ele ir a Roma. Ele desejava ir à Espanha. Ele queria passar em Roma, visitar os irmãos, que era um grande desejo do coração dele, e depois seguir a Espanha para pregar o Evangelho. O que nós vimos foi que Paulo vai a Jerusalém, e nele ir a Jerusalém, levar essas ofertas, ele é pego por esses judeus aí que não gostavam dele. E Paulo tem que apelar ao imperador para ele ser julgado em Roma, e ele vai para Roma. Aí sim ele vai para Roma, mas só que ele vai preso para Roma. Então Paulo, quando chega lá, ele tem que alugar uma casa, aluga essa casa e fica preso aos soldados. Então vai muita gente visitar ele nesse momento. Vai 3 pessoas importantes naquela época também visitar Paulo, e visita Paulo. Uma coisa bacana que o Senhor quer nos falar nesse dia: Paulo fez os planos de ir à Espanha e de conhecer, passar por Roma e conhecer os irmãos que ele desejava conhecer, aquela comunidade, aquela igreja.
Mas não foi do jeito que Paulo quis. Mas ele fez os planos e fez o quê? Orou. Então ele pediu oração aos irmãos, ele pediu oração aos romanos. Quando ele escreve essa carta, ele escreve e fala, pede aos romanos para orar com ele, para ajudá-lo a ele, né, para que na oração Deus abençoa que ele chega lá em Jerusalém, entrega as ofertas e consiga ir para Roma, para encontrar com os irmãos e depois a Espanha. Só que acontece tudo diferente, não acontece do jeito que Paulo planejou, né? Ele fez os planos, pediu oração para os irmãos, fez o correto, fez os planos, pediu oração, mas não saiu do jeito que Paulo planejou. E por que não saiu do jeito que Paulo planejou? Porque, apesar de Paulo ter ido a Roma preso, ele foi preso para Roma, chegou em Roma, foi uma bênção que aconteceu. Você pode pensar, pô, mas ele estava preso. Sim, ele estava preso, mas Deus que guiava ele. Era Deus, o Espírito Santo estava com ele. Era Deus que queria que acontecesse dessa forma. Por quê? Paulo orou para chegar a Roma e conhecer os irmãos. De fato, ele conheceu, ele não viu a igreja, ele não foi à igreja. Ele ficou na casa, os irmãos, né, vieram até ele pôde conhecer alguns dos seus irmãos da igreja e pôde pregar o evangelho. E assim, através de Deus, Paulo conseguiu pregar a todos aqueles que eram de quem? Na casa de César. A todos aqueles soldados que ficavam junto com ele, Paulo pôde pregar a todos eles. A Bíblia só não temos relatos de que Paulo chegou à Espanha, mas que ele chegou a Roma, ele chegou. Não da forma que ele queria, mas da forma que Deus quis, do jeito que Deus quis. E muito interessante porque dessa forma que Deus quis foram as melhores cartas que Paulo escreveu da prisão. Ele escreveu a Efésios, Filipos, Colossenses e Filemon. Ele escreveu essas cartas. Da prisão ele escreveu essas cartas. E essas cartas são cartas tão magníficas porque até hoje essas cartas estão aí, depois de 2000 anos, nós estamos em 2023, em 2023 anos aí mais ou menos, essas cartas estão aí e vão perdurar por mais tempo, estão aí convertendo pessoas para a honra e glória do Senhor. Essa é a missão de Paulo, cumpriu a missão dele, mesmo não sendo da forma que ele queria, sendo de outro jeito, de um jeito que Deus, né, viu que era melhor para ele, ele conseguiu. Ele fez, ele chegou onde ele queria, mas da forma que Deus quis, não da forma que ele quis. Então, meus irmãos, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Assim como o apóstolo Paulo orava, confiava a vida em Deus, e se entregava para Deus a sua vida, fazia sim planos. Deus quer que nós façamos planos sim, façamos planos, oremos, e se pudermos orar, não só orarmos juntos com os nossos irmãos, com a nossa esposa, com o nosso irmão, com nossa família. Vamos orar assim em grupo é melhor, mais, a gente se sente mais forte e assim, Deus escuta essas orações. Não que Deus não escuta só a nossa oração, mas assim, o clamor de um povo, o clamor daquele povo, Deus fica maravilhado com esse clamor. Deus vê a unidade desse povo e Deus sim realiza o desejo desse povo. Claro que dentro da vontade dele, assim como foi com Paulo. Então é isso que Deus está falando com nós hoje, meus irmãos. Vamos fazer planos, vamos orar, vamos deixar na mão do Senhor. Porque você faz um plano aqui, você pensou desse jeito, você quer chegar nesse lugar. Você orou a Deus, falou com Deus, colocou isso no seu coração, fez esse plano de como você vai executar esse plano, como você vai fazer. Às vezes não sai do jeito que você quer, como diz, quase sempre não vai sair do jeito que a gente planejou. Mas a gente vai chegar no denominador comum, que é o quê? Onde a gente queria chegar. Então a gente pode dar a volta por tudo quanto é lugar, a gente pode passar por certas coisas, mas quando a gente chegar nesse lugar que a gente desejou, você vai parar e pensar, vai falar assim: ah, agora eu entendo porque Deus me fez passar por isso.
porque Deus quis que eu passasse por isso. Então, meus irmãos, façamos planos, oremos, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração. Falamos para Ele todos os nossos desejos, nossos sonhos, aquilo que nós, assim, nossos planos, onde queremos chegar. Deixamos na mão do Senhor. E a gente vai atrás, vamos atrás dos nossos planos. Aquilo que a gente planejou, vamos executar. Deus quer que nós façamos planos, sim. Os planos são bem-vindos aos olhos de Deus. Temos que ter planos, mas que a bênção vem do Senhor. Amém? Espero ter compartilhado com você um pouco de cada coisa boa que o Senhor tem para nós. Espero ter compartilhado com você um pouco dessa história de vida de Paulo, esse grande profeta, esse grande apóstolo de Cristo. Que sempre que você pensar em desanimar, pense mais um pouco, pense em Paulo. Como era a história de Paulo? Se você não sabe, procure conhecer esse grande apóstolo de Cristo. Amém? Espero que fique bem. Um forte abraço para você. Fique com Deus. Até mais. Tchau.